Saudação, meu amigo pensador, saudação, minha amiga pensadora. A gente vai falar agora de um ponto importante que é marcante na história do pensamento, que introduz a ideia da metafísica, né? Então agora você vai entender legal um pouco da ideia dos nossos pensadores mais clássicos e medievais, que a gente chama carinhosamente de problema dos universais ou querela dos universais. Beleza? Gente que se encontra aqui por meios internéticos, cibernéticos, né, e estratégicos, deixa aí seu curtir, vamos nessa, que é bem interessante. Ó, então vamos lá. Primeiramente, hoje eu vou usar algumas coisas aqui para você tentar entender. Primeiramente, o seguinte, para a gente poder conhecer alguma coisa, como a gente faz, né? Como geralmente você faz para conhecer as coisas? Então, geralmente, a gente usa um papel importante, uma coisa bem interessante, que é a ideia dos sentidos. Ou seja, geralmente, para a gente conhecer, a gente usa algum dos sentidos. Então, vamos conhecer, por exemplo, esse objeto aqui. Ó. Este objeto, né? Se você nunca viu, ó, vou botar aqui perto para você ver melhor. Ó, então, se você nunca viu esse objeto, você vai dizer o quê? O que é isso? Aí eu vou dizer para você, isso aqui é um objeto que você percebe que ele é colorido e que ele tem um formato que lembra uma caveira. Então, você vai dizer, isso é uma coisa aí que o professor usa para enfeitar a casa dele. Verdade. Mas é o que eu quero que você entenda. Você consegue definir só de olhar? Só de ver daí de longe? Você não consegue. Então, durante toda a história do pensamento, inclusive até ultimamente, a ideia de conhecer está ligada à ideia de você racionalizar e de você também usar os seus sentidos. Tá, então, para a gente conhecer as coisas, a gente precisa passar pelos sentidos. Mas e aí? Agora que você viu isso, o que você vai definir ou você vai explicar que seja isso? Aí entra um ponto mais interessante. A partir dessa ideia, então, a gente começa a criar uma outra ideia, que é a ideia de nome. Então, para a gente poder dizer a caveira de porcelana, que representa o Dia dos Mortos, lá do México. Então, eu dou um nome. A caveira de porcelana é diferente de outra caveira, e é diferente de outro dia. Então, a gente começa a usar um nome ou conceito. Pô, legal, então a gente faz isso o tempo inteiro. A casa, a mesa, a cadeira, o banco. Peraí, os nomes têm características diferentes, mesmo representando coisas parecidas. Então a gente começa a se pensar. E aí surge a ideia da querela ou do problema dos universais. Quando você usa um conceito para definir alguma coisa, esse conceito, ele existe, ele faz parte de alguma coisa real, ou ele é apenas um nome que a gente utilizou para poder definir as coisas. Então, esse ponto é muito interessante porque é uma forma de tentar compreender que vai ser utilizada por vários autores, né? E aí você vai ter uma distinção, e por isso querela, por isso disputa, por isso problema. O que vai acontecer? Cada autor vai dar uma visão diferente. Então, existem autores que vão dizer que é só um nome, iniciando ali pelo Porfírio, né? E depois tomados por outros autores, dizer, não, ó, isso é só um nome, é baseado mais ou menos aí no pensamento do Platão, tentando ali relacionar com o Aristóteles. Mas aí você entra numa outra situação. Se é só um nome, como é que a gente define as coisas? E aí você vem um outro objeto. Esse objeto que é um óculos. O que faz com que ele seja o óculos? Ele tem uma característica específica, né, de óculos. Então, se eu ver alguma coisa que tem a mesma característica específica, eu vou poder relacionar. Isso é bom, porque eu até encontro agora coisas que têm a mesma característica. Fica mais fácil de nomear. Agora veja, o óculos teria algo específico dele que o faz tornar óculos, ou a gente diria que ele tem uma característica particular. É igual você pensar a ideia de circular. Então, tudo aquilo que tem o formato circular
ter então essa circularidade, e aí você consegue perceber essa circularidade nas coisas, e aí você consegue atribuir este nome de círculo ou circular, então você vai ter outra característica. Então você vai ter basicamente essa divisão entre os nominalistas, que acreditam que os universais são nomes, são apenas conceitos. Existem os realistas, que vão dizer que os universais seriam, então, algumas coisas que dependem de um sujeito, ou depende de algo real, né, para poder existir, né? Então, essa discussão vai ter muitos nomes na história, como, por exemplo, o próprio Tomás de Aquino, o Boécio, o Guilherme de Ockham, o Duns Scott, que são autores que vão trazer visões diferentes, né? E que é um problema que permanece, né? Será que o conceito é um conceito porque ele traz uma ideia que eu, de certa forma, conheço, um nome, ou será que esse conceito é baseado em algo real e precisa desse real para existir? Eu vou deixar você com essa pergunta, né? Só para você entender que existe essa busca, né, iniciada lá com os pensadores clássicos e retomada pelos valores medievais, pelos pensadores medievais, e que vai dar muito, né, muito pano para manga, muita discussão. Bom, então obrigado pela atenção e depois a gente retorna com mais aspectos importantes da filosofia. Muito obrigado aí, vou nessa!